Oi, turma, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Vamos para mais uma aulinha, né? E hoje nós vamos falar sobre artigo, né? Então, vamos entender um pouco sobre artigo definido e artigo indefinido. Eu vou compartilhar com vocês a telinha, tá? E para vocês entenderem, tá bom? Vamos lá. Bom, peraí. Vamos lá, artigo, tá? Então, vamos. Ó, artigo. Eu coloquei aqui para iniciar, né, um textinho. Né? Aí você observa bem essa cena aí. Aqui tem um médico, né, uma enfermeira, um paciente. Aí aqui eu coloquei, né, um bonitinho, né, esse GIF aqui. Mas nós vamos observar isso aqui de cima, ó. Isso aqui só foi para deixar mais alegre, tá? Então vamos entender, ó. Um caso sério. Um médico, presta atenção, um médico examina um homem que parece muito doente. Depois de alguns instantes, o médico diz: o seu caso é sério, precisa examiná-lo com mais cuidado. O médico chama a enfermeira e pede: por favor, traga os meus instrumentos. Ao ouvir isso, o médico fica furioso. O homem fica furioso. Eita, perdão. Mas, doutor, eu aqui quase morrendo e o senhor ainda pensa em música? Ele entendeu, né? Você observa que a palavra instrumento aqui não é o que nós vamos trabalhar, mas ele entendeu diferente, tá? Então acaba gerando, né, uma gracinha, um humor aí nessa historinha. Mas não é isso que nós vamos trabalhar, nós estamos falando sobre artigo, tá? Então, prestou atenção bem no texto aí? Se for necessário, volte e lê novamente, tá bom? Bom, vamos lá. Um médico, o médico, olha só. Artigo indefinido e artigo definido. O que é um artigo indefinido? Olha lá, um médico, qualquer um, né? Então, você fala, um médico, um homem, você não está classificando, né? Você não está identificando, né? Você fala qualquer um, é qualquer um, tá? Então, ó, um médico, artigo. Esse um de vermelhinho é o artigo. Médico é substantivo, que a gente já estudou. Agora, o médico é o médico. Então, você, né, tá qualificando aí, o médico, né? E esse o é artigo definido e o médico é substantivo. Então, vamos lá. Você reparou que na primeira vez em que foi usado no texto substantivo médico, tem sentido vago? É indeterminado, é vago. Não dá para saber que tipo, quem é o médico, né? É um médico, é qualquer um médico. É diferente quando você fala o médico, né? Então, ele estava vago. Então, é um médico, tá? Por isso, ele está acompanhado de um artigo indefinido, que esse caso é um, tá? É qualquer um. Nas outras vezes, como o leitor já sabe a que médico o texto se refere, o substantivo foi acompanhado pelo artigo definido. Foi proposital. No início, ele colocou um médico, um homem, depois ele já muda o médico, o homem, tá? Então, quando, no caso, o médico agora foi acompanhado do artigo definido, observa que o mesmo acontece com o substantivo homem. Então, o médico, o homem. Então, quando você está dirigindo, né? Você está qualificando, você está dando, né? Você está enfatizando ali, não está vago, não é qualquer um, é o médico, né? É o homem. A mesma coisa quando você fala assim, um jogadorzinho, né? É qualquer um, ele não tem um, né? Qualquer um jogador. Agora quando você fala o jogador, olha só que diferença, né? Então você está dando um ênfase ali. Então esse o, ele muda todo, ele está qualificando ali né, o substantivo, ele está exaltando, né? Digamos assim, tá? Ó, artigos definidos e artigos indefinidos. Os artigos que determinam o sentido dos substantivos são chamados de definido. Aí tem de definido, são eles o, a, os, as. Então, sempre que você vê o, a, os, as, né? Que antecede o substantivo, é artigo. E nesse caso aí, artigo definido.
indefinido, tá bom? Os artigos que indeterminam o sentido do substantivo são chamados de indefinidos. São eles uma, umas. Então, né, é diferente, tá? Então, quando você fala o, né, fulano, fulano, né, é diferente, tá? Então, você determina algo, o sentido dos substantivos, tá bom? E aí eles é o artigo definido. E quando ele indetermina, né, o sujeito você não consegue discernir que tipo de sujeito é, no caso é homem. Qual homem que é? Né? Qualquer um, tá? Então ele é o artigo indefinido, tá bom? Aí aqui tem os exemplos, ó, né, de artigos definidos e artigos indefinidos. O garoto foi, ó lá, tudo que tá em vermelhinho aí é artigo, tá? O garoto foi jantar na casa dos pais. Que garoto? Pode ser, né? Aquele garoto, né? O garoto de João, por exemplo, né? O garoto. Ganhamos a bicicleta. A bicicleta, aquela que você queria. Não é uma bicicleta qualquer, é a bicicleta. Luiz aproveitou para rever os amigos. Então, ela tem um determinado grupo de amigos que ela gosta. Os amigos. Não são uns amigos, é os, tá? As meninas foram viajar. As meninas. Juliana, Paula e Vanessa. As meninas foram viajar. Umas meninas aí qualquer. Não sei quem é. A diferença, tá? Os artigos indefinidos. Um dia qualquer iremos encontrar. Um dia. Uma certa tarde saímos para caminhar. Uma certa tarde aí. Qualquer uma dessas aí passada, tá? Joana convidou para a festa uns amigos. Uns amigos estrangeiros. Comprei umas camisas para seu aniversário. Né? Se você falar assim, a camisa, né? Você está assim, enfatizando bem, você fala, poxa vida, né? Estou qualificando, estou dando assim, aquele ênfase, né? É a camisa, aí o artigo seria definido, mas uma camisa é artigo indefinido. Né? Ó, aí o artigo também, ele concorda em gênero, né? E em número. Então, o que você vai observar? Quando ele fala, o artigo concorda em gênero masculino ou feminino, em número singular ou plural, com o substantivo a que se refere, né? Isso vale para os artigos definidos e indefinidos, tá? Então, vamos lá. O médico, quando eu falo o médico, ó, né? É o artigo definido, médico é o substantivo, então é masculino singular. O médico, estou falando de apenas, né, no caso, numeral, o médico, né, tá? Os médicos, ó, os médicos, né? Aí é masculino plural, tá? Um médico, masculino singular, uns médicos. Então, em cima eu tô, né, o médico, fulano de tal, digamos assim, os médicos, né? Aqui é um médico ou um médico. Então, tá? Então, ali muda gênero, masculino e feminino e o numeral, singular ou plural, tá? A enfermeira. Aí serve a mesma coisa para o substantivo, né? No caso, feminino, o artigo vai acompanhar. No caso, não pode ser o enfermeira, é a enfermeira, né? Então, ele tá, é feminino, né? Enfermeira é substantivo feminino, né? Artigo definido, né? Feminino singular. Olha lá. As enfermeiras, feminino plural. Uma enfermeira, umas enfermeiras, tá? Então aqui é só para você ver que ele vai sendo, o artigo ele concorda com o gênero masculino ou feminino e o número, né? Singular ou plural, tá bom? Ele é bem gostosinho para fazer a questão dos artigos, né? Ele não é difícil, é bem gostosinho para fazer. Inclusive, tem umas atividades que eu vou colocar junto, tá? Para que vocês possam responder. Então, os exercícios vocês vão fazer da página 34 a 37 e também terá algumas... vai ter uma atividade lá no portal, tá bom?
Beijinho, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.